Então, nós vamos começar aí o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira, dia 25 de junho de 2025. Estamos estudando o livro dos Salmos. Vamos lá. Deixa eu começar com uma pequena recapitulação do último estudo bíblico. Quarta-feira passada, o reverendo Nelson falou sobre os Salmos 26 e 27, a confiança de Davi em Deus. Esse foi o tema abordado na ocasião. Você pode ver aí, inclusive, abra sua Bíblia, deixe-a aberta no livro dos Salmos, apenas recordando brevemente 2 versículos que mostram, de fato, que ambos os Salmos, tanto o 26 quanto o 27, falam de confiança. Então, veja aí, Salmo 26, 1, diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Então, vocês podem observar aí que o tema do Salmo 26 é confiança. Agora veja aí o Salmo 27, 1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Eu até coloquei nos slides ali essas 2 expressões. Em 26:1, Davi diz, confio no Senhor. Em 27:1, ele diz, a quem temerei? Então, vocês podem observar que em ambos os salmos, Davi expressa a sua confiança em Deus. Daí o título ou o tema da semana passada abordado pelo pastor Nelson. Hoje, eu pretendo estudar com os irmãos mais 2 salmos. A nossa proposta é estudar os salmos 28 e 29. O tema que eu dei é esse daí, a súplica e a exaltação de Davi. A súplica e a exaltação de Davi. Deixa eu mostrar aqui em linhas gerais o que eu pretendo falar nessa noite. Esboço dos salmos 28 e 29. Eles estão divididos em 2 partes. Primeira, o clamor intenso a Deus, Salmo 28. E segunda, a adoração ao Deus poderoso, Salmo 29. Então, basicamente, 2 palavras resumem o nosso estudo bíblico de hoje. A palavra-chave do Salmo 28 é clamor. E a palavra-chave do Salmo 29 é adoração. Então, é o que nós vamos ver aí em linhas gerais. A gente vai ver os detalhes envolvidos nestes 2 salmos, clamor e adoração. 2 palavrinhas, tá fácil de decorar, as crianças têm que decorar 3, não é assim que diz a música lá, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, então as crianças precisam aprender 3 e nós apenas 2. Clamor e adoração é o que nós vamos falar nessa noite. Vamos lá. Salmo 28, o clamor intenso a Deus. Como o salmo é pequeno, eu quero ler todo, depois a gente volta observando alguns detalhes. Veja só a leitura do Salmo 28. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo,
Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do meu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Muito bem. Vamos observar alguns detalhes do Salmo 28. Antes de analisá-lo, duas informações importantes acerca do Salmo 28. Primeira, sobre o seu autor. O autor é Davi. Está claro aí, nós podemos ver isso no título em itálico, Salmo de Davi. Então, em relação à autoria, não há dúvidas, está claro. Esse é o primeiro detalhe. Aliás, é sempre bom lembrar aos irmãos que dos Salmos 11 até o 32, todos eles são de autoria de Davi. Começa lá no Salmo 11 e em seguida vai até o Salmo 32, todos eles foram escritos por Davi. O segundo detalhe é sobre o contexto, em que momento Davi teria escrito este salmo. Nós não sabemos exatamente, mas existem duas possibilidades. Pelo texto, nós temos duas pistas que mostram o momento ou o pano de fundo no qual Davi teria escrito. Não dá para a gente cravar nenhuma delas, mas aqui no texto nós temos duas pistas textuais apontando para o momento da escrita. Então, a primeira possibilidade é que ele escreveu no momento de doença. Veja aí no versículo 1, ele diz: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Então, descem a cova, uma referência à morte. Então, a primeira possibilidade é que ele escreveu este salmo no momento de doença, por fazer essa referência à cova, à sepultura. A segunda possibilidade é que ele escreveu este salmo no momento de perseguição. Veja aí o versículo 3. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Então essa é a segunda possibilidade, que ele tenha escrito num contexto de perseguição. Qual das duas? Doença ou perseguição? Não sabemos ao certo, mas se eu tivesse que dar um palpite aqui, eu chutaria a número 2, perseguição, porque isso era algo comum na vida dele. Ele sabia muito bem o que era este assunto de perseguição. Você não vê ele falando de doença, alguma coisa dessa natureza. Então, talvez essa expressão cova seja doença, mas não sabemos ao certo, mas eu arriscaria a número 2, perseguição. Então, dito isso, vale a pena nós olharmos alguns detalhes do texto. Veja só, o Salmo está dividido em 4 partes. Vamos ver cada uma delas. Primeira, a sua súplica, versículos 1 e 2. No versículo 1, ele clama para não ser ignorado por Deus. Veja, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Então ele está pedindo, Senhor, não me ignore. Senhor, não seja surdo para comigo. A gente sabe que Deus não é surdo. A gente sabe que Deus escuta e muito bem. Aliás, o mesmo Davi vai dizer mais para frente, lá no Salmo 139, que ainda a palavra não me chegou à boca, à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, se antes de falar Deus já sabe, é óbvio que ele não é surdo, que ele escuta, que ele ouve os nossos pensamentos. Então, ele pede para não ser ignorado. E a razão desse pedido é porque ele se vê num momento difícil. Por exemplo, essa palavra clamo aqui, né? Existe diferença entre pedir e clamar. Quando você está clamando, isso pressupõe algo mais intenso,
mais forte. Por exemplo, tem pedido, clamor, súplica e rogo. Não tem essas palavras? Cada uma dessas palavras indica, de certa forma, uma intensidade. Então, se o problema fosse relativamente pequeno, ele usaria a palavra pedido, né? A ti peço. Mas ele usa a ti clamo. É algo mais intenso. Senhor, não me ignore para que o meu fim não seja a cova. Para que eu não morra, não padeça, ou por uma doença, ou pela perseguição dos meus inimigos. Tenha misericórdia de mim, me socorre. Então, ele vai usar clamor, súplica, socorro. Então, isso indica algo forte que faz com que ele buscasse ao Senhor. Versículo 2, ele pede que Deus o ouça. Olha só. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Então, mais uma vez, a exemplo do versículo 1, a ideia é de intensidade, de força. É um clamor, é uma súplica, é um pedido por socorro, seja na doença ou seja na perseguição. E quando ele usa essa palavra santuário aqui, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não crie um anacronismo. O que é isso? Quando ele fala de santuário, não tem santuário, certo? Não tinha o templo. Não tinha o templo de Salomão, que é o filho dele, Salomão, que vai construir. Então, a palavra santuário deve ser entendida como a arca da aliança, o tabernáculo, para que a gente não seja anacrônico. Como é que eu vou falar de templo se não tem templo? Certo? Então, quando eu erguer as mãos para o teu santuário, então, por mais que ele tenha o desejo de construir o templo, não tem templo. Aliás, o Senhor o proibiu de construí-lo, porque as suas mãos estavam cheias de sangue. Então, santuário aqui é preciso, eu sempre dou uma dica que eu acho interessante. Quando você estiver lendo a Bíblia, coloque a sua cabeça ali, naquele lugar. Imagine que você é contemporâneo de Davi, que você viveu nos mesmos dias dele, e aí você está inserido no momento dele. Talvez se você vivesse com Davi e escutasse a palavra santuário, você não teria em mente a palavra o templo de Salomão, porque isso seria um anacronismo. Muito bem, então ele diz, eu clamo por socorro quando eu erguer as minhas mãos. Aliás, o seu filho, quando construir o templo, na oração de inauguração do templo, ele faz a mesma coisa. Ele levanta as mãos, ele ora e ele clama, agora sim, para o santuário construído, o templo de Salomão. Aquele lá de Israel, certo? Não é o do Braz, não, tá certo? É o de Israel, ok? Muito bem. Vamos lá, segunda parte. A segunda parte é o seu pedido individual. Versículos 3 a 5. Ele faz um pedido para Deus. Olha só, verso 3. Ele não deseja ser punido com os ímpios. Verso 3. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Então, ele sabe que os ímpios serão punidos, serão castigados. O fim deles, por mais demorado que seja, vai ocorrer. E parece que essa é a sensação que a gente tem, né? Que os ímpios não são punidos, que não chega o tempo deles, a época deles. Vide, por exemplo, Asaf, lá no Salmo 73, por que prosperam os ímpios? Eles parece que têm uma vida boa, eles não têm preocupação, são sadios e nédios nas palavras do próprio Asaf, mas ele tem certeza que eles serão destruídos. Davi diz no verso 3 que eles falam de paz, mas eles não têm paz. Eles falam de uma coisa, mas não podem oferecê-la, porque não têm. Aliás, é o que eu sempre falo, né? É o que é e dá o que tem. Como é que dá paz se não tem paz?
Como é que dá paz, sendo que Davi diz o que eles têm mesmo é perversidade? No coração, eles têm perversidade. A única coisa que combinou aqui é o P, de perversidade, mas não é de paz. Então, o Davi faz um pedido, e, aliás, eu coloquei ali no verso 4, né, a gente vê muito isso no livro dos Salmos, ele faz uma oração imprecatória. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, essa expressão, uma oração imprecatória. É quando o salmista ora pedindo que Deus traga maldição, que Deus castigue, discipline, faça alguma coisa com os inimigos. Então, aqui o que nós temos é uma oração imprecatória. Veja só as palavras que ele usa em relação aos ímpios. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. Olha, eu até coloquei ali, olha as palavras que ele usa. Paga-lhes, dá-lhes, retribui-lhes. São expressões nessa oração, nesse pedido individual, pedindo que Deus de fato discipline, castigue os ímpios. Dá-lhe conforme o que merecem, segundo as obras das suas mãos. Essa frase aqui me chamou a atenção. O juízo é uma necessidade moral. Vocês já imaginaram se não houvesse um juízo final? O problema que seria? Porque a gente vive num mundo mau, caído, violento, afastado pelo pecado, e aí as pessoas fazem o que querem, e já pensou se não houvesse punição lá no final? Se não houvesse um juízo? Então, o juízo é uma necessidade moral. Os homens podem pecar, podem escapar do tribunal humano, mas do tribunal divino ninguém escapa. Aliás, o tribunal divino, ele é preciso, cirúrgico e assustador, porque o tribunal divino, ele julga pensamento. Aí complica, né? Nenhum tribunal da terra tem capacidade para julgar pensamentos. Eu não sei o que vocês estão pensando. Não faço a menor ideia do que está na mente de vocês, no coração de vocês, mas no tribunal de Deus nem pensamentos escapam. Deus conhece os nossos pensamentos. Então, o juízo é uma necessidade moral. Para aqueles que escaparam ilesos aqui, não escaparão no dia do juízo final. Vamos lá para Apocalipse, veja esse texto aqui. Já no último capítulo da Bíblia, fala sobre esse juízo, sobre as penas, as obras, ou a retribuição. Veja só, Apocalipse 22, 12, deixa a sua Bíblia marcada aí no Salmo 28, e depois você vai para Apocalipse 22, 12, diz assim: E eis que venho sem demora, é Jesus falando, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, é dito em Apocalipse 22, 12, que por ocasião da vinda de Jesus, cada um vai receber conforme as suas obras. Então, o que Davi está pedindo vai acontecer. Seja aqui ou seja lá no final, com certeza vai acontecer. Versículo 5 diz assim, 28, 5. Os ímpios serão derrubados por Deus, diz Davi, e visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Deus vai derrubar os ímpios, diz Davi. Então ele faz aqui essa sua oração imprecatória, desejando que Deus de fato puna, discipline e retribua as más obras dos ímpios. Muito bem. Terceira parte aí, mais uma parte aqui, né? A sua gratidão.
versículos 6 e 7. O verso 6 diz que o Senhor ouviu as suas súplicas. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Observem que no versículo 6, você já vê uma espécie de... o seu pedido foi atendido, o seu clamor foi ouvido. Se nós não sabemos o que foi que aconteceu, seja doença ou seja perseguição, fica claro para nós aqui no versículo 6 que o Senhor o ouviu, o Senhor o atendeu e então ele bendiz a Deus. E de fato a gente precisa bendizer ao Senhor por aquilo que Ele faz, pelos seus benefícios na nossa vida. Ele diz que bendito seja o Senhor porque me ouviu as vozes súplices, ou minhas vozes suplicantes. Deus me ouviu e Ele então vai agradecer. Versículo 7, é o Senhor que dá força para ele. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, seja da doença ou da perseguição. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Então é interessante, né? Ele bendiz a Deus e como resultado da sua gratidão ele canta, ele louva, ele adora ao Senhor. Devemos cantar, devemos louvar e adorar o nome do Senhor. Lembra do cântico que a gente canta de vez em quando aqui, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. E Davi, então, deixa para ele, pelo menos, faz sentido este cântico. Ele louva a Deus, seja na doença ou na perseguição. E com o meu cântico o louvarei. E a quarta parte aí, a última, observem que ele começa falando individualmente, pedindo a bênção de Deus individual, e ele termina apelando para a coletividade. Ele sai de si e ele para pedir em favor do seu povo, que ele chama de herança, a herança do Senhor, o povo de Israel. Então, o seu pedido coletivo, versículos 8 e 9, ele diz assim: o Senhor é a força do seu povo. Então ele já saiu dele e foi para o povo. O refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Então, versículo 8, ele fala de refúgio aqui, né? Deus é força e refúgio. E essa palavra refúgio faz a gente lembrar de um salmo muito conhecido, né? Que é o Salmo 46, lembra? Salmo 46, 1. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então essa palavra aparece aqui, que Deus é o refúgio, o salvador do seu ungido. Apenas explicando aí essa palavra ungido, ela no Novo Testamento significa Messias. É o Messias lá no Novo Testamento. Ungido aponta para o rei, aqui no Antigo Testamento, né? O rei é ungido. Você tem Saul, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa. Claro que eu não vou falar os 40 aqui, eu nem lembro dos 40 reis aqui, né? Mas todos eles são ungidos, reis ungidos pelo Senhor. E uma vez Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, e ele fala, lembra que ele fala? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. E é bem verdade que essa expressão é mal compreendida nos nossos dias, né? Então é assim, o pastor está lá falando, o líder, quem quer que seja, e não, eu não vou corrigir porque ele é ungido do Senhor. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Davi não vai tocar, não vai matar, não vai tirar a vida dele daquele que é o ungido do Senhor. Não, sobre ele está o óleo fresco. Sobre ele, Samuel ungiu. Quem vai fazer alguma coisa aqui, se é que alguém vai fazer, é o Senhor. Eu não vou fazer. E Davi teve a oportunidade, umas 2 oportunidades, pelo menos. Numa delas, ele arranca um pedaço da roupa, rasga, né? E mostra lá
Numa outra ocasião, ele pegou a lança lá, tá vendo isso aqui, ó? Ah, Abner, o que você estava fazendo? Por que você estava dormindo? Por que você não protegeu o seu rei? Então, aqui, ele é ungido. Davi é ungido. Mas, se nós trabalharmos isso historicamente, cronologicamente, Jesus é ungido de Deus. Lá em Lucas 4 diz, Jesus falando de si mesmo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu a pregar o Evangelho, a levar as boas novas de salvação, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Davi diz que ele é o refúgio, Deus é o refúgio, salvador do seu ungido, que aqui é ele mesmo. No versículo 9, ele pede pelo seu povo. Então ele sai de si. A palavra povo aparece no versículo 8 e também aparece no versículo 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Isso aqui é interessante, né? Ele não é egoísta. Ele não é individualista. A bênção que ele recebeu de Deus, seja o livramento da doença, ou seja, o livramento da perseguição, ele quer que essa bênção se estenda para o povo, que é a herança do Senhor. Muito bem, este é o Salmo 28. Vamos para o próximo. Salmo 29. Nós temos aqui a adoração ao Deus poderoso. Vamos ler aí, provavelmente você conhece bem este salmo, por causa da palavra voz. Lembra? A voz do Senhor aparece algumas vezes. Vamos ver aqui, vamos ler o texto, é pequeno também. Vamos considerar aí alguns detalhes deste salmo. Salmo 29, a adoração ao Deus poderoso. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz, glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Muito bem, vamos ver aqui alguns detalhes deste salmo. O salmo da voz. A voz, inclusive o título em negrito, né? A voz de Deus na tempestade. Informações do Salmo 29, duas, para nos ajudar aqui, para que a gente tenha uma ideia por que ele fala tanto da voz, a voz de Deus. A primeira informação está clara, está explícita, e a segunda nem tanto. A primeira informação é sobre o autor, é Davi. Você vê aí no título em itálico, Salmo de Davi. E a segunda informação é sobre o contexto. Nós não sabemos exatamente em que momento ele escreveu o Salmo 29, mas estudando aqui eu descobri uma pista. Não é assim enfático e categórico. Esse salmo é possível que ele tenha sido escrito quando ele estava voltando de alguma vitória na batalha. Ele foi para alguma guerra, alguma situação complicada, adversa. Ele pegou o seu exército, pegou o seu comandante lá, o Joabe, que era inicialmente comandante do seu exército. Eles foram, lutaram, guerrearam, voltaram vitoriosos. E ao voltarem, eles voltam cantando este cântico, falando sobre a voz do Senhor, a voz que triunfa, que prevalece,
a voz que é poderosa, mais poderosa do que os seus inimigos. Porque naquela época tinha um segredo, né? Vencer uma guerra significava vencer os inimigos e também o Deus daqueles inimigos, certo? Tem até um caso na Bíblia, assim, completamente incoerente, o rei Amazias. O rei Amazias foi para a batalha e ele venceu a batalha, venceu os inimigos, aí sabe o que ele fez? Ele pegou os deuses dos perdedores e adorou. Completamente incoerente. Porque vencer o povo, vencer a guerra, significava vencer politicamente e religiosamente. Mas o Amazias vence a batalha e pega os deuses vencidos para adorar. Como assim? Se você venceu a batalha, Amazias, significa que Deus é poderoso, mais poderoso do que aquele povo, do que o Deus daquele povo, que não foi nem grande o suficiente para livrá-los, para impedir a derrota na guerra. Então é possível que, ao voltar de uma guerra, Davi então volta cantando vitória na batalha. E é por isso então que ele vai exaltar a Deus, dizendo que a voz do Senhor é poderosa. Vamos ver aí alguns detalhes deste salmo. Vale a pena a gente refletir aqui. O salmo está dividido em 3 partes. Primeira, a sua exortação, versículos 1 e 2. Versículo 1, o Senhor deve receber glória, ele diz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E depois ele diz aí, um trecho conhecido, né? Adorai o Senhor na beleza da santidade. Geralmente a gente usa essa expressão, né? Numa oração, por exemplo, né? A gente vai fazer uma oração de adoração, por exemplo, e às vezes a gente usa essa expressão. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Você provavelmente já ouviu essa expressão. É tirada daqui, do Salmo 29. Veja só, a palavra tributai significa eu procurei alguns sinônimos. Tributai significa oferecer, dar. Oferecer e dar, no caso aqui, para Deus. Ofereçam, quem tem a NAA, Nova Almeida Atualizada, aparece aí, deem a Deus, ao Senhor. Então, tributem, ofereçam, deem a Deus glória e força. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. E essa expressão, ela aparece novamente aqui. Vamos lá para o Salmo 96. Veja só, esse texto é falado em outro lugar. No caso, o Salmo 96, veja só, versículos 7 a 9. Aliás, o Salmo 96, a gente conhece como um cântico, né? Os vencedores por Cristo cantaram este salmo aqui. Veja só, Salmo 96, versículos 7 a 9. A expressão é muito parecida. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Então, você percebe que a única diferença aí, né, é que no Salmo 29 é adorar na beleza da santidade e no Salmo 96 adorar na beleza da sua santidade. Então, você, assim como eu, já deve ter ouvido alguém orando e falando essa expressão. Vamos avançar mais um pouco aqui, que eu queria pensar um pouco com vocês sobre esse aspecto da voz. Veja que interessante aqui, a segunda parte do Salmo, a sua afirmação, versículos 3 a 9. Ele diz que a voz do Senhor, ou a voz de Deus, é poderosa. Eu contei aqui, se eu não estiver errado, a palavra voz aparece 7 vezes no texto.
7 vezes, num salmo relativamente pequeno, e dos versículos 3 até o 9, ele aparece, a palavra vós aparece 7 vezes, se eu não contei errado. E aqui nós temos uma pequena divisão para nos auxiliar. Veja lá no slide, os versículos 3 e 4 mostram o que é a voz de Deus. E os versículos 5 a 9 mostram o que a voz faz. O que é a voz e o que a voz faz. Então essa é uma pequena e ligeira diferença entre os versículos 3 a 9. Tudo falando da voz, o que ela é e o que ela faz. Vamos ver então o que ela é. Versículos 3 e 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Então, essa expressão, a palavra é. O que a voz do Senhor é? É poderosa. É cheia de majestade. Quando ele fala, quando ele verbaliza, ele está soltando, por assim dizer, poder, majestade e glória. Sua voz é poderosa. Veja aí no versículo 5, aliás, o 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Acho que eu pulei o 3, né? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Aqui só um detalhe, uma curiosidade, né? A água na Bíblia, via de regra, a água significa problema, adversidade, conturbação. As muitas águas, por exemplo, tem um versículo lá em Cantares, né, Cântico dos Cânticos, eu acho que é 8:7, eu coloquei esse versículo no meu convite de casamento. Diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Então, água na Bíblia, ela traz um sinal de conturbação, problema, sujeira, adversidade. Lembra de Jesus com seus discípulos, quando estava lá? Eles entraram lá no rio e no mar da Galileia, de repente veio uma tempestade. Então, a água traz problema. Inclusive, os discípulos, quando viram Jesus, acharam que era um fantasma. É tão perigoso a água que a gente acha que até que tem fantasma. Ou naquela época eles pensavam assim. Por exemplo, Apocalipse 13 é dito que o anticristo, ele vem do mar. Apocalipse 13, o início do capítulo, você tem lá 2 bestas, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. A besta que surge do mar, que é a figura do anticristo, ele emerge, João diz, vi emergir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, então ele vem do mar. Isaías 57:20, se não me falha a memória, diz que é do mar, das águas que vêm as sujeiras, os problemas e as conturbações. E Davi diz assim, a voz do Senhor está sobre as muitas águas, significa que ele controla as águas. Por uma razão simples, ele as criou. Lembra lá em Gênesis capítulos 1 e 2? Ele faz separação entre a terra seca, entre o mar, ele vai denominando, dando nome. Então, água na Bíblia traz problema. Então, versículos 3 e 4, o que é a voz? É poderosa, é majestosa, quando ele fala, quando ele verbaliza, algumas coisas acontecem. Versículos 5 a 9, o que faz a voz de Deus? Veja aí versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Lembra do Líbano? Os cedros, quando Salomão foi construir o templo, ele fez uma espécie de parceria lá com o rei lá, né? E essas madeiras, o cedro era uma madeira nobre, vinha desse país aí do Líbano. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas parece que até hoje, na bandeira do Líbano tem cedros,
tem cedros. Então veja só a expressão bíblica, né? A voz do Senhor quebra os cedros. A referência ao Líbano é porque eles são bons. Muito bem, o que a voz do Senhor faz? Quebra os cedros. Versículo 6. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Aliás, só um detalhe, né? Quando você lê a Bíblia, você precisa ter conhecimento sobre geografia, sobre história, sobre biologia, sobre várias coisas, porque às vezes a palavra de Deus coloca alguns termos que a gente não faz a menor ideia, né? Sirion. Sirion é o quê? Sirion é o quê? Alguém sabe? Um lugar? Então, olha só. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como os bois selvagens. Então, são montes. Montes. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa estar familiarizado com a geografia. Você tem, lembra o Monte Sião, por exemplo, que é onde o templo foi construído. Então, são lugares, são locais. Versículo 7. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Então, você percebe aí o que a voz de Deus faz. Eu selecionei algumas palavras só para enfatizar aqui. Veja só. No versículo 5 diz que ele quebra. No versículo 7 diz que ele produz. No 8 fala que ele faz tremer. E no versículo 9 ele faz dar cria às corças. Então, a voz do Senhor. Quando você ouvir a voz do Senhor, cuidado, pode ser perigoso. Você pode até desmaiar. Se você, porque veja, ele está falando da natureza, da criação, que ouve a voz do Senhor, o Senhor quebra, o Senhor despedaça, e a gente pode ficar tão assustado e até desmaiar com a voz do Senhor. Querem ver? Eu trouxe um exemplo para vocês. Um exemplo de pessoas, aqui é a criação, a natureza. Eu vou mostrar um exemplo de pessoas que ouviram a voz de Deus. E olha o que aconteceu. Vamos lá, Mateus 17. Mateus, capítulo 17. Esse texto fala sobre o Monte da Transfiguração. Jesus estava com os seus discípulos no Monte da Transfiguração. Ele estava lá, apareceu Elias, Moisés, os discípulos. Aí Pedro não teve dúvida da cena extraordinária. E Pedro falou aquela expressão, né? Bom estarmos aqui, né? Eu sempre falo que o Pedro criou aquele cântico lá, né? Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo bem dizer o seu santo nome. Veja o que acontece quando eles ouvem a voz de Deus, a voz que é tão enfatizada no Salmo 29. Mateus 17, 5. Falava ele ainda, ele aqui é Jesus, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, é a voz do Deus lá do Salmo 29. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Viram? Caíram de bruço. Quando ouviram a voz de Jesus. Aqui, irmãos, eles têm uma vantagem, né? Jesus estava perto deles. Jesus estava com eles. Eles ouvem a voz do céu, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E eles caem de bruço. A gente não tem a ideia
do tamanho do medo que eles tiveram. Já pensou, você escuta uma voz aqui, uma voz como de trovão, uma voz que quebra os cedros do Líbano, que faz produzir, faz tremer o deserto, faz dar cria as corças. E de repente, os discípulos de Jesus ouvem a voz poderosa de Deus, a voz descrita aqui no Salmo 29. E ainda bem Jesus fala assim, né? Levantem, levantem. Não precisam temer, eu estou aqui, vamos. Como diz o Adilson, vamos que vamos. Já pensou? Você ficaria com medo? Ficaria, né? E lá em Apocalipse 6 fala de um grande terremoto. E quando acontece esse grande terremoto, as pessoas estão apavoradas, com muito medo, e eles preferem que as montanhas caiam na cabeça deles do que ouvir a voz de Deus e do que cair nas mãos do Deus poderoso e cair nas mãos do Cordeiro, na ira do Cordeiro. Apocalipse 6. Eles pedem, inclusive, montes caiam sobre nós. É melhor que nós sejamos esmagados pelas montanhas. Bom, não é melhor, claro, né? Não é melhor. Montanha é perigoso, vocês viram aí, né? O caso que aconteceu da brasileira, que infelizmente ela veio a falecer, filha de um pastor presbiteriano, lá no Rio de Janeiro. Eu vi uma cena, eu vi um vídeo rapidinho assim, um lugar extremamente perigoso. Vulcão e trilha perigosa, a menina caiu lá, um drone captou a imagem dela lá, montanha, esses lugares aí, quase 4.000 metros de altitude. Montanha não é bom não sou muito corajoso para essas coisas não. E cuidado com o balão também, viu? É perigoso. 21 pessoas entram sem paraquedas. Aí eu fiquei pensando, mas quantas vidas essas pessoas têm? Não é gato. Não é assim que o povo fala, que gato tem 7 vidas? É só uma. É só uma, aí entra naquele balão, meu Deus do céu. Cadê o paraquedas? Não, eu só vou. Aliás, nem com paraquedas, eu acho que até com paraquedas eu dispenso. E talvez pela falta de coragem e pelo valor. Eu vi em algum lugar aí que parece que é 550 por pessoa. R$550 para você sobrevoar 45 minutos. Foi o que eu vi. Certo? Depois vocês façam a conta, 550 vezes 21 pessoas que tinha lá. Então, mas lá em Apocalipse 6, a montanha que é perigosa, eles caiam sobre nós. É melhor ou é menos ruim a montanha do que a voz? Ou do que cair nas mãos desse Deus vivo? Eles querem fugir da ira, porque lá em Apocalipse 6, Jesus não é aquele cordeiro manso, que estava diante de Pilatos, que não abria sua boca, ele é o leão. No capítulo 5, ele é o leão da tribo de Judá, ele não é mais cordeiro, ele é leão, ele é um vingador. Então, essa é a voz. E a gente já leu o Salmo 29 tantas vezes, né? A voz do Senhor é poderosa, é majestosa, a voz do Senhor é isso, isso, isso. A gente viu os discípulos lá em Mateus 17, quando ouvem e ouviram alguma coisa boa, né? Este é um testemunho do Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eles caem de bruço diante desse Deus que a sua voz é poderosa. E a gente encerra aqui nos versículos finais. Então, a sua afirmação, a afirmação tem a ver com a voz, o que ela é e o que ela faz. E, finalmente, a sua convicção, para a gente terminar, versículos 10 e 11. No versículo 10, Davi diz que Deus governa sobre a criação. Verso 10, o Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Essa expressão dilúvios significa que Deus é Senhor sobre a criação. E dilúvio te lembra o quê? Noé, não é isso?
inevitavelmente, se você escutar a palavra dilúvio, você vai lembrar de Noé. Eu coloquei a referência ali no slide. A história de Noé, o relato do dilúvio aparece lá em Gênesis, capítulos 6 a 9. Quando no capítulo 6 de Gênesis é dito que a maldade do ser humano estava crescendo, ele era mau desde a sua mocidade, e Deus vai dando instruções para Noé, e ele constrói aquela arca, e Davi pega talvez essa cena do dilúvio lá de Gênesis, e ele diz no versículo 10, o Senhor preside aos dilúvios, o Senhor é Senhor sobre a criação, sobre as águas. Dilúvio, o dilúvio de Gênesis. Aliás, se você quiser saber mais detalhes precisos sobre o dilúvio, tem um pensador aí, ele já faleceu infelizmente, Adalto Lourenço. Talvez você já tenha escutado, fantástico. Ele tem palestras e mais palestras falando sobre o dilúvio. Muito bom. E ele era presbiteriano, viu? Ele era presbítero da igreja presbiteriana de Limeira. Ele fala sobre o dilúvio, de onde vieram as águas, para onde foram as águas, os fósseis, os dinossauros, questões muito boas. Eu tenho algumas palestras dele em áudio. Ele era físico. Ele conta que ele era arminiano e evolucionista. Ele evoluiu bastante, né? Antes Oi? Isso, muito bom. A Rosalina está lembrando, né? O nome do livro é Como Tudo Começou. Não sei se é a tese dele de doutorado, ele fala sobre Gênesis 1 e 2. Como tudo começou. É um livro em que ele fala apenas de 2 capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2. Tudo que você escutar sobre Adalto Lourenço é muito bom. Muito bem, então a questão do dilúvio faz a gente lembrar de Noé. E outro detalhe que eu coloquei aqui no texto, Jesus também governa a criação. Está lá em Marcos 4:41. A gente não vai ler, mas eu vou citar para vocês. Lá em Marcos 4, dos versículos 35 a 41, eles estavam no mar da Galileia e houve uma tempestade. E começou uma grande dificuldade lá para eles, e os discípulos preocupados chamam Jesus. Ele está lá no mar e ele dá uma ordem. Mar, aquieta-te, emudece. E para. É como se literalmente Jesus estivesse com os seus pés, o mar debaixo dos seus pés. Aquela tempestade e os discípulos apavorados, e Jesus diz, acalma-te, emudece. E lá no versículo 41, eles espantados com o poder de Jesus, eles perguntam, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedece. Quem é este? Que diz, acalma-te, emudece. Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedece. Então Davi diz, o Senhor que preside aos dilúvios, o Senhor Jesus também é poderoso e ele tem poder sobre a sua criação e sobre o mar. Ele anda sobre o mar. Versículo 11, o Senhor abençoa o seu povo. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Eu queria falar só por último aqui dessa palavra paz. O nosso mundo está precisando de paz, não é não? Mas não vai achar. Já estão dando uma nomenclatura para o que aconteceu aí com Israel e Irã. Isso vai passar e historicamente já tem uma nomenclatura chamada de a Guerra dos 12 Dias. Mas que nenhum dos dois está respeitando, né? Daqui a pouco alguém joga o primeiro míssil lá e começa tudo de novo. Não tem paz. Donald Trump acha que é agente de paz. Não é. Ele não consegue essas coisas todas. Sabe aonde encontrar a paz? Em Jesus. Coloquei ali, João 14, 27. Deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não é Trump, não é Israel, não é Benjamin Netanyahu, não é a ONU, não são os países capitalistas, é Cristo, Cristo Jesus. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aliás, deve ser muito ruim morar em Israel o tempo todo, já pensou? Daqui a pouco aciona a sirene e você tem que se esconder lá no bunker. Deve ser muito complicado. Muito bem, para a gente finalizar aqui, o que podemos aprender dos Salmos 28 e 29? Eu destaco aqui, só para citar, 4 lições importantes para nós. Primeira, precisamos clamar a Deus por socorro. Veja o que Davi diz aí no Salmo 28, 2. Clamar a Deus por socorro. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. É preciso que busquemos, que clamemos por socorro ao nosso Deus. Quando as coisas estiverem ruins, adversas e complicadas. Segunda, é preciso encontrar refúgio no Senhor. 28:8 diz: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. O Senhor é o nosso refúgio. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Terceira, é preciso adorar a Deus pela sua santidade. O versículo 29:2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Isaías, lembra de Isaías 6? Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E lá os seres celestiais, os seres angélicos, estão adorando o Deus que é triplamente santo. E quarta, é preciso reconhecer o poder do Senhor. 29:4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. O nosso Deus é poderoso. Ele preside aos dilúvios, Ele controla todas as coisas. Todo esse caos que a gente está vivendo politicamente, essas guerras, esses conflitos, esse barril de pólvoras que é o Oriente Médio, todas essas coisas, essas situações estão rigorosamente no controle, no poder e na soberania do nosso Deus. Deus é poderoso, sua voz é poderosa. Diante dela, os discípulos caíram de bruço, assustados, com medo. Muito bem, é isso que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Salmos 28 e 29, a súplica e a exaltação de Davi. Alguma